Eu acho que não a queda de audiência não é significativa a ponto da TV aberta perder importância. Alguns fatores levam a isso. Primeiro que a qualidade da TV brasileira é muito grande. Não só de uma Rede Globo, que além de ter uma qualidade de programação local muito boa, exporta para diversos países, produz séries, novelas e especiais que são vendidos para o mundo inteiro. As concorrentes como Record, SBT, Bandeirantes, têm uma qualidade de programação, uma qualidade de acabamento, de qualidade de imagem, etc., e de jornalismo, que tornam a televisão brasileira de um nível muito alto. São raros os países no mundo que você pode comparar. Esse é um fator. Então você tem uma televisão aberta no Brasil com uma qualidade muito grande. Outro é que principalmente a Rede Globo, ela tem pacotes como do futebol global, como do carnaval, como da Fórmula 1, do Big Brother, etc., que para os patrocinadores, os anunciantes que estão lá presentes, tem uma vantagem comercial, uma rentabilidade muito grande. Esse conjunto de uma televisão de qualidade, com pacotes de grande visibilidade, aliados a uma necessidade de comunicação nacional, que a maioria dos anunciantes que estão nesses grandes pacotes tem uma visibilidade, tem uma necessidade de comunicação nacional, acaba remetendo a boa parte do mercado a utilizar a televisão como meio principal ainda. É fato que a gente tem uma pulverização grande de audiência, de 10 anos para cá isso vem acontecendo, fenômeno dos canais digitais, as mídias digitais, a competência das mesmas editoras e os jornais estando em crise no Brasil. A gente tem produtos de grande qualidade em todas as editoras, jornais importantes em todas as capitais brasileiras, mas ainda assim a cobertura, a alta audiência da TV aberta é muito forte. Quando você tem uma necessidade de visibilidade nacional com uma alta rentabilidade, a TV ainda é muito competente. Em 2014, a gente vai ter que dar uma olhada melhor em 2015, ainda tem o fenômeno da Copa do Mundo. Quando você tem uma Copa do Mundo transmitida numa Rede Globo, naturalmente existe uma concentração de investimento lá, porque o pacote da Copa do Mundo remete a um grande investimento num período praticamente... O pacote é de praticamente 1 ano e meio, mas principalmente concentrado de janeiro a julho, até quando termina a Copa, que foi 13 de julho. A gente vai ter que dar uma olhada no ano que vem se essa tendência de crescimento da verba de televisão se mantém, mesmo com as audiências tendo declínio. Honestamente, essa teoria de que as TVs por assinatura, mais mídias digitais, mais os meios segmentados, vão roubar, de certa forma, a verba de TV aberta, é um fato, é inevitável, isso vai acontecer, mas no Brasil, por tudo isso que a gente falou antes, está levando mais tempo do que se imaginava. Nada diferente do fato da competência da TV aberta, da rentabilidade da TV aberta, da qualidade de produção, etc, etc. Isso deve acontecer como aconteceu na Europa, como aconteceu nos Estados Unidos, mas no Brasil está acontecendo numa velocidade um pouco mais lenta do que se imaginava. O que acontece é que depende muito do tamanho da verba do anunciante. Os grandes anunciantes, a missão mais do que definir um meio, é definir o peso que cada meio vai ter dentro do seu budget, da sua verba. Mas, na verdade, o que acaba acontecendo? A tendência natural, principalmente com cada vez verbas menores, muitos anunciantes enxugando investimento, etc, etc, é você ter uma tendência de ter uma assertividade maior, ou seja, você procurar caminhos em meios segmentados cada vez mais. Ou seja, você explorar muito mais os meios digitais, onde você tem uma rentabilidade maior, você procurar alternativas em mobile, em tablet, composições com outras ações, como eventos, promoção, ativação atrelados à mídia, ou seja, projetos de verdade que são integrados, os ditos 360, cada vez mais. Agora, muitos segmentos, muitos anunciantes ainda têm uma dependência muito grande de televisão em função da cobertura que ela te entrega e da rentabilidade que ela te proporciona. Existe sim uma boa parte do mercado que está migrando
por uma segmentação mais apurada, mas dentro do mesmo anunciante muitas vezes você tem uma carga grande focada em uma comunicação mais abrangente de TV aberta. As principais agências do país, com os amigos que a gente compartilha e conversa no mercado, todo mundo trabalha com todas as ferramentas disponíveis de todos os meios, seja TDI, seja audiência Ibope, seja investimentos do segmento da concorrência, as ferramentas que hoje medem a eficiência dos meios digitais. Existem muitas ferramentas de ROI, de retorno do investimento, ou seja, se o que você investiu retornou na proporção exata, qual a interferência de cada meio no composto da tua programação, do teu plano. E alguns anunciantes até a gente faz cruzamentos com o resultado de vendas. Não é uma medida totalmente segura, porque o que gera efetiva venda não é simplesmente a comunicação publicitária, não é simplesmente uma ação de propaganda e de mídia. Mas um dos indicadores é você sentir o impacto de quando você vai para o ar, de quando você sai, os picos de volumes de veiculação que você faz versus o retorno de vendas. É claro que um mercado em alta tende a responder mais, um mercado em crise como o que a gente está vivendo agora, onde alguns segmentos estão sofrendo um pouco mais, essa resposta pode ser comprometida, mas de qualquer forma, desde audiência até ferramenta de ROI, até efetivamente vendas efetivas lá na ponta, no fim do trilho, a gente usa para medir. O desafio não é simplesmente saber se TV funciona, a gente sabe que para a maioria das categorias ela funciona. O desafio é saber até que ponto você vai com televisão e qual é a contribuição dos demais meios na composição da cobertura do impacto que essa campanha vai ter. E muitas vezes, quando a verba é menor, se vale ou não a pena fazer televisão com volume menor ou partir para outros meios onde você tem uma notoriedade, uma presença mais eficiente em outros meios. São várias as categorias, vários os segmentos de produto que não comporta ser para TV aberta, por uma série de fatores até técnicos mesmo, que você tem uma dispersão muito grande. A gente está falando aqui, quando você fala em TV aberta, você parte do pressuposto que você está falando de anunciantes que têm uma necessidade de comunicação nacional e que têm targets ou públicos de interesse mais amplos. Quando você fala em segmentação mais refinada mesmo, televisão aberta não é o meio mais indicado. Muitas vezes você acaba partindo por um caminho que estrategicamente é melhor você concentrar num determinado veículo para fazer bem feito alguém. Se você tem uma verba restrita e você pulveriza demais, você acaba não sendo efetivo em lugar nenhum. Você acaba tendo uma baixa notoriedade, uma baixa visibilidade em diversos veículos. Algumas decisões nesse processo você tem que tomar. Se você vai concentrar em poucos veículos e naqueles veículos, ou naquele canal, mais do que um veículo, no canal, no meio televisão você vai ser efetivo. E só depois que você foi efetivo naquele canal, você parte para um segundo meio que vai te apoiar, seja TV ou revista, ou seja, qual o meio que você eleger como teu meio principal, do que você simplesmente ficar pulverizando, atirando para tudo quanto é lado e ter uma visibilidade comprometida menor. Essa estratégia de você pulverizar pode ser num lançamento de um produto mais popular, abrangente, você tem uma gama enorme de veículos para ter uma cobertura gigantesca, informar o mercado inteiro que você chegou um produto X, Y, Z, ou que mudou uma estratégia de comunicação, ou que você tem uma nova versão de produto, etc. e tal, mas a partir daí ninguém sustenta isso a longo prazo. Porque com os custos de mídia no Brasil é impossível você ficar num nível abrangente, gigantesco, por longo período. Mesmo nos meios mais segmentados ou com custos menores, como nos meios digitais, você faz uma diária num portal, você não fica lá, você não faz várias diárias, você faz uma e oficializou o lançamento, e daí para frente você já segmenta nos canais onde tem maior afinidade com o teu consumidor, com o teu target e assim por diante. Então a estratégia de pulverizar pode valer para um momento de lançamento curto e grosso, mas para você ter longevidade não é uma coisa viável no Brasil quando você tem os custos de mídia nas dimensões que a gente tem aqui. E os custos de mídia são proporcionais à cobertura que você tem. Na verdade, você tem uma capacidade de cobertura muito rápida e muito grande no Brasil. Com a Rede Globo, com as outras emissoras de TV aberta, como Record, SBT, Bandeirantes, assim por diante. Mesmo a internet. Hoje a internet está longe de ser um meio segmentado. Você pode ser segmentado na internet. Mas a internet é um canal de comunicação abrangente. Quando você pega os 10 principais jornais do Brasil também, você tem as principais revistas semanais do Brasil, você também tem coberturas altas.
Você pega as rádios jornalismo da manhã, das 10 principais capitais brasileiras, idem. Então o desafio, na verdade, é até que ponto você vai fazer cobertura e até que ponto você vai dar, fazer frequência no target que mais te interessa, etc. Então, esse medo de você não ser efetivo, o que a gente costuma fazer é testar. É checar se está funcionando ou não está, se está sendo eficiente ou não. Ferramenta para isso a gente tem no mercado. Não tem tanto quanto se tem na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente tem uma quantidade de ferramentas, instrumentos e pesquisas no Brasil que auxiliam as agências e anunciantes a tomar boas decisões, né?